enfim. Aí, Pedro, eu acho que você levantou uma questão também, que eu acho que é fundamental, dessa questão que você trabalhou durante muitos anos, né? A questão da visibilidade, ou seja, historicamente, né? A tua produção, ela tem um valor imenso, porque ela vai fazendo uma trajetória, né? Quando você acompanha as paradas, quando você acompanha os lugares de socialização, principalmente. Eu acho que esse teu trabalho é incrível de olhar para os lugares de socialização e registrar isso, que é um registro que é muito raro, né? É muito raro. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, saber, né? Como que você viu isso no sentido de acompanhar e como foi a tua experiência de fazer esse registro dos lugares de socialização, né? Daquele ensaio ou ao longo dos anos? Não, ao longo dos anos mesmo. Eu sei que você fez um ensaio específico, mas ao longo do tempo, como era fazer esse registro? Como profissional, né? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, nunca cheguei em lugar nenhum para fotografar, a não ser os eventos públicos, que todo mundo estava na rua para ser fotografado, para participar, sem ter uma negociação, né? Qualquer Uhum. lugar. Mesmo hoje em dia. Antigamente, então, ninguém entrava, ninguém fotografava, ninguém sabia como era um lugar LGBTI. É isso. Entendeu? Hoje em dia, todo mundo fotografa, todo mundo filma, mas mesmo assim, você chegou com uma câmera profissional, é complicado, tem que ter negociações, tem que ter conversa. Você, eu costumo dizer que assim tem uma linha tênue que eu tenho que empurrar ela para frente para ganhar espaço. Mas se eu romper com ela e passar para onde eu não devia, dá problema, entendeu? Em todos os lugares é uma linha imaginária. Eu tento ampliar essa linha, ganhar espaço, mas jamais dar uma fricção com ela, porque aí estraga tudo. Aí, aí não dá. Eu tive sorte de pouquíssimas vezes eu, eu tive problema com isso, não tive, entendeu? A gente tem que ter muita paciência. E um dos lugares mais difíceis de fotografar sempre foram os espaços lésbicos, né? Então, lá no Rio, durante muito tempo, eles meio que acabaram, né? Ou restaram um ou dois. E aqui a coisa está rolando e eu estou fazendo, tecendo esse portfólio, né? Principalmente através das lésbicas do samba, né? Então, elas estão se aglutinando, elas estão se socializando nos blocos, nos grupos, nas rodas de samba. Então, eu tenho conseguido entrar nesses lugares, né? É uma jornada, a gente aprende. Depois de muitos anos, você fica esperto, começa a jogar, né? Entendeu? E aí é isso. É isso. Eu fiz essa pergunta porque eu acho isso importante, né, para a gente entender que não é só a arte, né, mas o processo de construção dessa arte também sofre com essa discriminação, né? Você não consegue registrar, e aí voltamos à palavra orgulho, mas o fato de você, qualquer comunidade, né, que tem uma festa, que está celebrando, você consegue registrar. Isso não acontece com a comunidade LGBT, né? Ou seja, Não, você não tem é. uma dificuldade de registrar isso porque as pessoas têm medo, têm receio, né? Então, Tem. o próprio trabalho de registro, o próprio trabalho de construção ou O artístico documentarismo, é. de documentar é complexo, né? É complexo. E a gente sofre isso no museu. Eu vi uma pergunta aqui, né? Como é estar à frente da direção do museu? Acho que isso foi muito importante, obviamente. Eu acho que o museu
teve a sua importância para mim também, mas era o fato da dificuldade, de uma série de dificuldades, né? Tanto na relação orçamentária de equipe, era um espaço pequeno, a gente tinha pouca infraestrutura, mas também essa questão que o Pedro fala. Como é difícil a gente construir, a gente foi aos poucos tentando construir essa possibilidade de ter um museu, né? Porque você precisa ter artistas, você precisa ter técnicos, você precisa ter curadores, você precisa... E isso foi uma construção mesmo, que no começo não existia, né? Então, acho que foi fundamental esse processo, eu acho até como forma de criar um mercado, criar um espaço, criar espaços onde as pessoas podiam expor sua arte, né? Muita gente que passou para o museu, hoje tem, né? Está por aí no mercado conseguindo, enfim, comercializar suas obras, né? Eu acho que é importante. E sempre tem oposição. Eu vou lembrar agora da exposição que eu fiz lá no Centro Cultural da Justiça Federal, que foi um sucesso, ficou 3 meses. A gente tinha um livrão desse tamanho de presença, as pessoas dizerem o que queriam. Muita coisa horrível. Mas lá no museu isso é muito Vocês vão para o comum, filho. inferno, é um Isso. nojo, homem com homem, que vergonha, você é um tarado. Horrível, horrível. Mesmo a gente plotava as imagens, né? Porque a gente ficava no museu e plotava externamente para eu conhecer o espaço. O que escreviam? O que escreviam? Nossa, tinha uma foto, era uma foto de um negro, ele estava de sunga assim grande, que era uma exposição de moda. Você acredita que a pessoa chegou na sunga, escreveu Satanás em vermelho, assim? E era direto voadora, gente que entrava batendo Bíblia, gente que ameaçava. Então, assim, esse processo é muito desgastante, é muito complicado, porque é isso que e aí eu volto à minha fala, porque isso é descarado, né? Porque quando você vai procurar a justiça, e aqui eu não estou falando, a gente sempre teve apoio, mas assim, na justiça não resolve o teu problema, sabe? A gente, uma coleção de boletim de ocorrência que a gente fazia, né? Então, a segurança, enfim, a gente passou por muitos apuros nesse processo, e acho que todo mundo, né, passa. Né?